Fala pessoal, boa tarde. Luiz Fernando, consultor especialista aqui do Sistema Metra. E hoje nosso papo vai direto com quem pensa, é louco pela segurança do trabalho, e especialmente com essas atualizações, né, das NRs. Hoje a gente traz uma grande pauta que são os riscos psicossociais citados na NR1 e na NR17. E nada melhor, né, falar um pouquinho da AEP e do PGR, e nada melhor que o nosso amigo aqui, Anderson. Prazer, bem, novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, né? Tirar todas essas dúvidas desse tema que está sendo muito debatido hoje em dia. Anderson, todas as empresas, né, todas as dúvidas que dizem respeito aos psicossociais, todas as empresas são obrigadas a tratar desses riscos, conforme diz a NR1. E quem que determina esses meios para a aplicação dessa avaliação? Quem poderá aplicar? Você pode contar um pouquinho aqui para nós? Então, Luiz, a gente pode dividir essa pergunta em várias partes, né? A primeira delas é quem tem que fazer, né? Então, qualquer empresa tem que fazer? Sim, qualquer empresa tem que fazer. Existe uma flexibilização para alguns tipos de empresa, como MEI, empresas de pequeno porte e tal, mas todas elas precisam fazer, né? E se a gente pudesse traçar uma rota, né, igual aí um GPS, né, para chegar no caminho da conformidade em relação à norma NR1, a gente tem aí, no que diz respeito à NR17, que é o que está na moda, está todo mundo falando da questão psicossocial, a gente precisa primeiro apreciar quais são os riscos ergonômicos que a empresa tem. E para isso, a própria NR1 prevê a elaboração de um documento chamado avaliação ou análise ergonômica preliminar. Ela vai fazer isso para inicialmente reconhecer quais riscos ergonômicos ela tem. Lembrando que nós estamos falando de ergonômicos no aspecto da ergonomia, transporte, movimento repetitivo, mas nós também estamos falando da ergonomia na questão psicossocial, que também já era previsto lá na NR17. A única coisa é que esse texto estava meio perdido lá, e agora a legislação trouxe uma obrigatoriedade para que isso também esteja dentro do PGR. Então, o ponto de partida da nossa viagem rumo à conformidade NR1 é uma análise ergonômica preliminar ou uma avaliação ergonômica preliminar para encontrar todos os riscos ergonômicos. A mesma coisa a gente faz com os riscos químicos, físicos, biológicos, né? Só que no caso do risco ergonômico, tem um nome de um documento específico a ser feito lá na NR1, que é exatamente esse, análise ergonômica preliminar, ou até mesmo empresas maiores já vai direto na análise ergonômica do trabalho, que ela já existia já há muito tempo. As duas siglas aí, a AEP e a AET, né? Exatamente. E hoje o Sistema Metra já traz essas duas funcionalidades, tá? Bem completas aí para vocês. E então, os riscos psicossociais são enquadrados também como... na verdade, um risco ergonômico é enquadrado como o risco psicossocial ele é enquadrado como um risco ergonômico, né, na sua classificação hoje em dia também. Exatamente. Devido a isso que você acabou de falar. Exatamente. E ele faz parte por quê? Porque diz respeito, às vezes, aos métodos de trabalho empregados lá no trabalho, na empresa, as atividades, ao ritmo de trabalho, a gestão, a liderança, que pode causar impactos ergonômicos da ergonomia que a gente conhece mesmo, da questão do movimento, da questão da sobrecarga de trabalho, mas também pode trazer danos psíquicos. Aproveitando a deixa, né, o Sistema Metra ele já está fazendo aí a análise ergonômica, a análise ergonômica do trabalho, a análise preliminar também. E o profissional de ergonomia, por exemplo, que desejar usar esse software para fazer isso, o Sistema Metra conta com os maiores checklists já utilizados pelos ergonomistas, como o checklist de Couto, né? E outros que são muito utilizados, obviamente. As metodologias, né? As metodologias conforme o tipo de trabalho. Então, você não vai usar uma única metodologia para tudo, né? Então, para um trabalho sentado, digitação, um checklist de Couto, por exemplo, e existem vários checklists já prontos no sistema para serem aplicados para fazer uma análise ergonômica na questão de movimento, sobrecarga, né, tal, já prontos no sistema para que possa ser utilizado, com um gabarito e tudo lá. E um ponto legal a se destacar também é que além desses 3 modelinhos que o Anderson citou aqui para nós, o sistema permite que você personalize também, tá, um modelo, né, dos riscos aí.
E o Anderson, quais que seriam os documentos aceitos como prova de gestão de riscos psicossociais? Acho que você acabou de dar na resposta aí, mas só para a gente confirmar aí, quais que seriam esses documentos? O empregador no Brasil, ele sempre se viu na realidade de basta ter o papel que o fiscal vem, eu dou o papel para o fiscal e o fiscal vai embora. Infelizmente essa cultura ela se perpetuou por muitos anos com a ideia lá da NR número 9, que tinha o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, e era um documento unicamente de gaveta. E a proposta do PGR lá na NR1 é ter um documento de gestão, de controle, e obviamente seria um documento de controle, ele é de constante consulta para verificação dos objetivos que foram traçados, daquilo que não estava adequado de acordo com a norma, de valores de alguns riscos, por exemplo, o valor do ruído, da vibração que estava muito alto e que a empresa deseja diminuir. Então, no que traduz tudo isso? Você tem um documento e você tem um monte de estatísticas sendo enviadas para o governo por meio do E-Social, sobre absenteísmo, sobre acidente de trabalho, que o governo pode muito bem cruzar essas informações e ver que teu documento é única e exclusivamente para colocar na gaveta, ou seja, você não está executando nada do que foi planejado lá. Então, o documento ele é vital para comprovar a conformidade legal, ou seja, fiz um documento de acordo com a norma. Mas a fiscalização hoje ela vai além disso, ela vai também verificar os números que essa empresa está apontando na saúde dos trabalhadores, nos acidentes de trabalho, nos afastamentos no INSS, né? Então, por exemplo, na semana passada eu cheguei a fazer um estudo rápido, burnout, nos últimos 4 anos, que cresceu mais de 800%, burnout. E com a legislação enquadrando o burnout como uma doença do trabalho, imagina só se cai um afastamento de um trabalhador na tua empresa, lá no INSS, dizendo que é burnout. E aí você tem um documento dizendo que você deve tratar esse risco de burnout, ou um documento dizendo que você nem tem esse risco, porque um profissional fez de qualquer jeito lá. Então, não é só o documento, tem que acrescentar a atitude da empresa, a ação de poder transformar esse documento em algo de gestão preventivo, para que funcione realmente. Com certeza, no plano de ação ali, né? Entrar como um plano de ação. Exatamente. E a identificação desses psicossociais, ela deve abranger o trabalho remoto, híbrido e o teletrabalho também, Anderson? Sim, são extensões que as empresas têm hoje, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que elas oferecem isso até como um benefício. Olha, você pode trabalhar 1 semana por mês na sua casa. E a empresa entrega, por exemplo, um notebook para o trabalhador e ele vai trabalhar em casa. Ótimo. Mas até a gente amadurecer a ponto de ver as consequências disso, né? Ele vai colocar esse notebook aonde? Em que postura ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar sentado na cama dele? Ele vai trabalhar sentado na sala com as crianças brincando? Até teve uma vez que eu estava dando um treinamento e ele era na época da pandemia ainda, e o funcionário estava assistindo o treinamento em casa porque ele estava de home office. E ele falou: rapaz, acabei de tropeçar nos brinquedos das crianças aqui, né? Então, quer dizer, pode até acontecer um acidente de trabalho dentro de casa. Então, todas essas medidas que são tomadas dentro da empresa, elas têm que ser tomadas também no ambiente de home office do trabalhador, de responsabilidade da empresa, enquanto o trabalhador está lá executando ordem, porque provavelmente durante hoje... o período ali, né, de trabalho. Exatamente. O sistema de ponto hoje não é remoto. Sim. Você tem a possibilidade de você bater o ponto em qualquer lugar, principalmente postos de trabalho que a pessoa não tem um local fixo. Então ela coloca lá o rosto na tela do celular e registra o ponto dela. Ela vai registrar dentro de casa, então ela está a trabalho. Com certeza. A partir do momento que ela está a trabalho, tudo que acontece ali é responsabilidade da empresa. É como se aquilo ali fosse um estabelecimento da empresa. E se tem que cumprir norma, NR17, NR1, conforto térmico, várias coisas estão em jogo. É lógico que, imagina só, uma empresa que tem aí um grande universo de trabalhadores em home office.
talvez ela não consiga visitar todos esses postos de trabalho, mas ela consiga determinar por meio de uma ordem de serviço, falar assim, olha, você vai trabalhar assim, ó, a tua mesa tem que estar a X metro de altura, o notebook é esse, mas você tem que colocar ele nesse suporte que eu estou te fornecendo, assina aqui que você recebeu o suporte. E tudo isso vai estar aonde? Num documento de gerenciamento de riscos, que é o PGR, e o gerenciamento de riscos ocupacionais, que é o GRO. Ou seja, a gente pode dizer então que essa parte dos psicossociais, ela não visa tanto o indivíduo em si, e mais a estrutura ali daquele ambiente. A estrutura também que oferece, né? Porque oferece. Muita gente até confundiu essa avaliação psicossocial como se fosse uma consulta com um psicólogo ou com um médico para avaliar a saúde mental. Não é isso. Nós estamos querendo avaliar o quanto o ambiente, e esse ambiente composto por pessoas de culturas, nacionalidades, hierarquias diferentes, e o quanto isso traz de conflito para quem está lá trabalhando. Então, a psicossocial é isso. O que o ambiente da empresa está contribuindo para aqueles indivíduos. E aí você tem uma mediana, não é um negócio específico, né? Perfeito. É lógico, você vai ter pessoas mais sensíveis, você vai ter pessoas que já têm traços de outros distúrbios ou doenças mentais que carregam consigo, né? Mas, a grosso modo, é ambiente, avaliar ambiente. Essa é a importância de estar tudo protocolado ali, né? Exatamente. Ou protocolado e dentro de um sistema confiável, porque você imagina quanta informação. Com certeza. Quanta informação está sendo coletada, por exemplo, numa avaliação, numa análise ergonômica preliminar. Posto de trabalho tal, esse aqui ele é home office ou não é home office, aí você tira a foto dele trabalhando lá com a cadeira, vê que a cadeira dele precisa mudar, vê que precisa ter apoio de braço, vê que ele precisa ter apoio para o monitor, vê que ele não tem pausa, que ele tem um monte de metas que ele tem que cumprir, que às vezes nem tem tempo de levantar para ir no banheiro. Então, o quanto isso vai contribuir para o físico, que a gente está falando da cadeira, mas também as metas, o quanto elas contribuem para o intelectual, para o emocional do trabalhador. Né? Então, a NR1 ela está jogando para isso, porque muita gente está ficando doente em função disso. Legal. E existe um modelo de documento, uma planilha para riscos psicossociais e para AEP? Não, não existe. A norma não colocou isso. As cartilhas que o Ministério do Trabalho disponibilizou também, elas deram algumas ideias, mas não estabeleceu algo fixo, né? E isso é até um motivo de contestação de algumas entidades patronais, né, como a Fiesp, né, que queria até mesmo, se eu não me engano, suspender a ação, anular a norma, né, anular essa revisão da norma da questão psicossocial, justamente por essa falta de objetividade, né? Mas exatamente eu acho que é aí que entra a liberdade das empresas de fazer o melhor conforme a sua realidade, conforme a sua localidade, conforme a cultura daqueles trabalhadores. Porque se você engessar, você vai ter muita coisa que não vai caber dentro daquele modelo, e aí você perde a função de avaliação, porque você vai deixar de avaliar porque você está engessado num determinado modelo. Perfeito. Fazendo dessa forma, o governo falou assim, ó, você tem que medir, mede do teu jeito, você só comprova para mim que é cientificamente aceitável, que tem embasamento técnico, que você fez um plano de ação, que você já colocou isso como um risco lá dentro do PGR, que já tem lá um plano de ação traçado no gerenciamento de riscos ocupacionais. É isso que o governo quer, mas modelo específico, não. Perfeito, para que ele consiga fiscalizar também, né? Exatamente. Legal. Fiscalizar e cruzar dados. Fazer o cruzamento de dados. O cruzamento é que vai ser... Que agora ser... não é mais gaveta ali, antes tinha muito disso, né? Hoje em dia acabou, a fiscalização é remota, você pode receber aí um auto de fiscalização pelo teu domicílio eletrônico tributário, como se fosse um e-mail, né, um programa de e-mail com a fiscalização. Eles exigem que você apresente tal documento até tal dia, você vai apresentar. E aí, automaticamente, ele já consegue cruzar os dados do teu relógio de ponto, o absenteísmo da tua empresa, os acidentes de trabalho, já vai cruzar isso com os riscos que você manda lá no evento 2240 do E-Social. Tudo. Então, ou seja... Tá fácil, até porque os entes que se alimentam das informações do E-Social, eles também conversam entre si, INSS, Legal. Caixa Econômica, Ministério do Trabalho, Receita Federal, esses entes que alimentam dessa informação estão todos se comunicando também, né? Então, todos têm acesso livre, digamos assim, é uma via de acesso livre para fiscalização em todos os entes que ela precisa fiscalizar. Perfeito. Todos conversam entre si.
Ô Anderson, as empresas elas podem fazer esse mapeamento de risco psicossocial como parte de uma avaliação médica periódica, desde que sob sigilo médico e relacionadas ao trabalho? Cai dentro daquilo que a gente até passou um pouco agora numa das últimas perguntas, que houve uma certa confusão, porque tinha lá NR10, NR35, NR33, né? Então eletricidade, espaço confinado e altura. Dizia que o trabalhador, o ASO do trabalhador, né, o atestado de saúde ocupacional do trabalhador, tinha que considerar ele apto ou não para aquela atividade. Perfeito. E também deveria avaliar a questão psicossocial, certo? Perfeito. Então lá no ASO é como se fosse um exame a mais no ASO dessas pessoas que trabalham com eletricidade, energia elétrica, eletricidade, altura e espaço confinado. Então é um exame a mais. Isso não tem nada a ver com a NR1. Por quê? Porque dessas 3 normas é uma abordagem direta para o trabalhador para verificar pensamento suicida, como ele se comporta num ambiente onde ele sabe que se ele cometer um erro ele pode morrer a qualquer momento. Então como ele se comporta? Então eu estou avaliando a pessoa, aquele CPF. Já o psicossocial, eu estou avaliando o ambiente que a empresa tem para aquela pessoa trabalhar. Então ele é global. Perfeito. Então não tem nada a ver uma avaliação com a outra. Algumas empresas até contrataram psicólogos para fazer isso. Vou falar que está errado? Não, não está errado. Mas para quê? Às vezes você coloca lá uma psicóloga fazendo uma entrevista com esses trabalhadores e talvez eles nem entendam a linguagem que esse psicólogo está usando, ou o psicólogo não conheça o contexto organizacional dessa empresa, ele cai lá de paraquedas para fazer aquilo. Então, existem ferramentas hoje gratuitas na internet para você fazer isso. O Sistema Metro tem um link que você pode mandar para o trabalhor responder. Através dos questionários. O questionário, ou você pode imprimir o questionário e aplicar, e ali você tem uma resposta do ambiente. Por quê? Porque você vai ter um grupo de pessoas representado por um setor, né? E aí você vai ter a ideia do que aquele setor está sofrendo na questão psicossocial. Então, eu falei setor, eu não falei pessoa. Perfeito, né? Análise da estrutura. Da estrutura, exatamente, para você ter uma média daquele setor, daquele ambiente. E o Anderson citou aqui dos questionários, tá? Hoje o Metra traz 2 modelinhos para vocês, um personalizado, que vocês podem fazer a critério de vocês, e da metodologia COPSOC também, que ficou bem legal, tá? E existe um profissional, Anderson, específico para essa identificação e avaliação dos psicossociais relacionados ao trabalho? Quem que faz essa avaliação? Psicólogo, médico, técnico de segurança? Quem pode fazer a EP também? Qual profissional, né, vai realizar a NR1? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, vamos falar primeiro de norma. Então, norma não está definido nenhum tipo de profissional, né? É lógico que se a fiscalização vê lá que uma pessoa que não tem histórico nenhum na área de segurança, histórico nenhum de conhecimento daquilo que tem dentro da empresa, ela chega lá, o famoso caiu de paraquedas e fez alguma coisa, isso pode levantar uma certa suspeita, mas eles não podem anular o trabalho por completo, a empresa fez uma parte, né? Mas existem as sequências que nós já falamos, é a trilha do caminho para adequação da NR1. O que eu tenho visto quando o assunto é ergonomia, vamos falar com fisioterapeuta, vamos falar com pessoas com especialização em ergonomia, vamos falar com técnicos em segurança, vamos falar com engenheiros de segurança, ou até mesmo com auxiliares ou técnicos de enfermagem. Né? Para que seja mais direcionado o assunto. Mais direcionado, né? Por exemplo, eu tenho um cliente que fez uma aplicação do questionário utilizando uma técnica de enfermagem, né? Legal. Eu tenho cliente que simplesmente mandou um e-mail para todo mundo com um link e gravou um vídeo. Pessoal, nós estamos fazendo uma avaliação aqui, por favor, sejam sinceros, a nota vai de tanto a tanto, então quando você coloca tanto quer dizer que isso sempre acontece, quando você coloca tanto quer dizer que nunca acontece, mas sejam sinceros e podem ficar tranquilos que o questionário ele é anônimo, eu não vou ficar sabendo quem respondeu, porque o link é igual para todos. No final, até mostrou lá, a tela que aparece para mim aqui é essa planilha de Excel aqui, tudo isso aqui que aparece para mim saber como é que está a questão psicossocial. Então, aquilo que... a forma que a empresa vai usar para poder fazer isso, o Ministério do Trabalho ele não está interessado em engessar também. Desde que comprove que
Você reconheceu o risco, avaliou o quanto é esse risco, transformou isso numa informação que está dentro do PGR e vai gerenciar ela no teu gerenciamento de risco ocupacional por meio de um plano de ação. Desde que você faça isso, não existe propriamente um profissional determinado pela norma para fazer. Mas aí vai do bom senso da empresa também. Ela não vai botar um cara descabido de conhecimento nenhum ali para fazer. Sim, né? não Porque faz senão sentido. não vai se adequar ao que o governo quer também. Não faz sentido. Vamos pensar assim. E tem também empresa assim, por exemplo, esse questionário aqui, essas perguntas aí vai ficar ruim para nós essas perguntas aí. Você não tem como você tirar essas perguntas? Aí eu falei assim, olha, essas perguntas eu elaborei baseado num documento que já existe, que é o COPSOC, que inclusive está dentro do Metro. A única coisa que eu fiz foi ampliar o total de perguntas para que a gente possa saber, tentar saber mais aonde está o problema. Né? Refinar, né? Refinar Ficou bem mais. bacana, Anderson. O COPSOC, ele é excelente, está sendo usado aí de forma aberta pela internet, está sendo usado dentro do Metra. E o que eu uso, ele é um pouco mais refinado. Mas aí a empresa queria tirar alguns. Eu falei, olha, se eu tirar, vai perder o sentido, vai perder o embasamento científico. Se perder o embasamento científico, tudo que eu escrever daqui para frente eu não posso assinar. E mesmo que eu assine, o Ministério do Trabalho pode muito bem falar assim, não valeu, começa de novo. Então você vai ter que pagar um outro profissional para fazer de novo. Então você quer que eu tire as perguntas mesmo? Eu não vou assinar. Você quer que eu tire? Aí ele falou, não, então mantém. Mantenha. E no final das contas, quando você tem um funcionário lá que talvez tenha judiado um pouco, colocado uma informação lá que deu um peso maior na nota, mas a gente tem que lembrar que é uma média do setor. Então, do mesmo jeito que um chutou e colocou a situação muito ruim, o outro ele não enxerga da mesma forma, porque os pontos de vista do ser humano... Né? Enquanto eu posso xingar você é um cara legal, entra por um ouvido e sai pelo outro. O outro, eu faço a mesma coisa, o mesmo palavrão, no mesmo momento, ele vai tentar suicídio. Então, quer dizer, isso é subjetivo. Isso vai acabar trazendo essa mesma realidade na hora de responder um questionário. Legal, Anderson. E muito legal para o pessoal também entender, né, como que foi a estrutura dessa funcionalidade nova aí que o Metra trouxe. E é obrigatória a utilização de questionários para avaliação dos psicossociais, Anderson? Olha, questionário é uma metodologia que também não está na norma. Está todo mundo vendendo isso na internet, sim, né? E outra coisa, não se engane, tá? Só o questionário digamos, você passou o primeiro pedágio da viagem para adequação da NR1. Então só o questionário não resolve. Por meio do questionário vai sair um resultado, o resultado tem que ser interpretado, a interpretação tem que ir num relatório de avaliação psicossocial, essa avaliação tem que traduzir isso em um risco, e aí você entra na gradação de risco lá da NR1, que você pode interpretar a severidade, a probabilidade, né? Então você vai ver se ele é pequeno, médio ou grande, digamos assim. Então quer dizer, não existe aí uma obrigatoriedade de aplicar um questionário. A partir do momento que você aplica, então tem embasamento científico para usá-lo. Legal. Quais outras formas? Bom, tem um cliente que usou uma pesquisa de clima organizacional. O clima organizacional, ele é muito voltado para as questões que envolvem o RH. Então, por exemplo, benefícios, satisfação salarial, ele vê isso. Mas aí nós colocamos dentro dessa pesquisa de clima algumas questões, como por exemplo, relacionamento com a liderança, a comunicação clara, definição de objetivos para a minha carreira. Então a gente colocou coisas nesse questionário de pesquisa de clima organizacional, nós colocamos coisas que podem ser utilizadas como se a gente estivesse aplicando um questionário maior, né? Perfeito. Mas você concorda que no final das contas acabou sendo um questionário? Claro. Porque é uma pesquisa de clima, né? Então existem outras formas de coletar isso, mas não tem como eu fazer igual eu faço com risco de acidente. Eu chego lá no setor, falo assim, nossa, aquilo ali corre risco de cair, né? Agora vamos ver o psicossocial. Aquele ali tá com cara de que ele tá sofrendo porque o chefe tá cometendo assédio com ele. Não tem como, então eu preciso usar alguma ferramenta de escuta do trabalhador. Claro. Então, quando eu falo escutar o trabalhador,
De uma maneira eficiente, a gente tem o questionário, porque você escuta de maneira padronizada. Você não, tadinho, nossa, nós vamos dar um jeito nisso aí. Não, não tem. Ele tem um questionário, é sim ou não, ou é nota de 1 a 5, perfeito. E isso é para todo mundo. Então você fica algo uniforme. Agora você coloca o ser humano para ouvir outro ser humano, pode cair na parcialidade, porque um pode conhecer o outro, pode conhecer a história do outro, pode acabar julgando o outro, pode acabar vazando a informação para outro. O outro pode não passar as informações corretas. Vai perder o objetivo da norma, que é avaliar o ambiente, porque aí está caindo de novo na pessoa. Indivíduo. Certo? E podemos dizer então que o questionário é uma ferramenta de auxílio, né? Exatamente, é a ferramenta para chegar ao fim da viagem. Legal. Mas não é a viagem completa ainda. Legal. É o primeiro pedágio. E no Metro é bacana, né? Porque além dessa COPSOC, no personalizado a gente consegue, inclusive, se quiser direcionar para uma finalidade de pesquisa de clima organizacional, a gente coloca lá os níveis, né, de 1 a 5, um menor nível e 5 nível máximo, e determina as perguntas, né? Porque lá eu consigo Você consegue customizar as perguntas. Exatamente. Legal. E Anderson, como que será tratada, né, na verdade, com relação aos riscos psicossociais, o Ministério do Trabalho e Emprego já desenvolveu alguma ferramenta para ser aplicada, considerando que a NR1 ela não indica um instrumento específico para avaliação dos psicossociais? Tem alguma indicação de um instrumento oficial? Não. Oficialmente, pela norma, não tem. Tá todo mundo usando o tal do COPSOC, né? Ele veio lá da Dinamarca, né? Copenhague, e é muito bom. Tem questionário da NASA, tem questionário alemão, tem várias coisas, né? O que a gente não pode esquecer é que a avaliação por meio do questionário, ela só vai dar um resultado de uma única pessoa. Aí você pega de uma outra pessoa, você tem mais um resultado. Você pega de outro, você tem mais um. Você pega de outro, você tem mais um. E o que você faz com isso? Você precisa interpretar esses resultados. Então o segredo está na interpretação por meio aí de uma análise ergonômica preliminar, para você detectar um possível risco que vai alimentar toda a documentação que nós já falamos aqui várias vezes. PGR, GRO, plano de ação. Uma coisa interliga na outra. Uma coisa interliga na outra. Né? Então, legal. O questionário ele é o comecinho, né, de tudo, para, digamos, quantificar como aquele ambiente está sendo prejudicial para aquele trabalhador. E a gente fala, né, a gente pensa só, poxa, mas então o questionário só pergunta coisa ruim? Não. O questionário lá de Copenhague, ele fala do prazer, da satisfação do trabalhador após um dia de trabalho. Então, ele sente orgulho pelo aquilo que ele faz. Então, você acredita que tem trabalhadores que nunca sente orgulho por aquilo que faz? Que às vezes o patrão obriga ele a mentir, então ele não sente orgulho de mentir. Né? Às vezes o patrão obriga ele a pagar propina para um agente público. Então, como é que ele vai sentir orgulho disso? Então, claro. Isso passou a ser um fator psicossocial. Claro. A partir do momento que você é obrigado a mentir para o consumidor, telemarketing. Não, olha, nós vamos resolver todo esse seu problema. Aí, só aguarda um instante na linha. Aí eles têm a instrução para desligar, para derrubar a linha. Isso aconteceu comigo ontem. Aconteceu 3 vezes. Eu estava tentando fazer um cancelamento lá. Não, nós vamos resolver e tal. E aí, cada vez que eu ligava mais brabo. Então, quer dizer, esse trabalhador ele é obrigado a mentir, ele é obrigado a derrubar a linha e ele é obrigado a ouvir o meu desaforo por tá sendo tratado dessa forma. Então, acaba sendo um fator externo, né, de geração de... Prejudicial para o trabalhador também, e que acaba sendo gerado por quem? Pela própria empresa, pela política da empresa, pela forma como ela trata os clientes, pela forma de obtenção de lucro, a forma como ela coloca as metas. Quem, por exemplo, gosta aí de repente vem na tua conta de telefone, lá vem um desconto, um negócio que você não contratou, aí você tem que ligar lá para cancelar. Você perde um tempão, mas o que é isso? Alguém teve que colocar lá para poder cumprir aquela meta naquele mês, senão ele não ia cumprir, e se ele não cumpre, ele não recebe o salário dele, ele não recebe os prêmios, ele perde benefício, e aí você liga lá, você coloca todo mundo para baixo dos cachorros, e o trabalhador está ouvindo tudo aquilo sem ele ter culpa, porque quem ditou aquela meta, quem mandou ele fazer aquilo foi a empresa. Né? E ele quem vai digerindo tudo aquilo. Exatamente. É uma situação complexa mesmo. E como que será tratada essa avaliação psicossocial feita pelos questionários, né, sem outra forma de avaliação? A fiscalização ela pode
a fiscalização não, desculpa, a empresa ela pode optar por qualquer forma de coleta de informação, né? Ela, se tentar fazer de uma outra forma, né? Tem que ser algo muito bem estruturado, porque pode ser facilmente derrubado. Porque, por exemplo, se você já partiu direto para falar assim, olha, eu tenho um problema sério com liderança aqui na minha empresa. Não precisa nem fazer avaliação psicossocial, porque eu sei que os meus líderes estão precisando de treinamento. Coloca aí no PGR, ó, o risco psicossocial relativo a essa questão da liderança e vamos programar para o ano de 2026 inteirinho, toda a liderança passar por treinamento. Será que é válido? Será que seria válido isso? Ela está resolvendo apenas um problema, admitindo que ela tem apenas um problema. Mas será que por meio desse problema de liderança podem surgir outros, né? Uma sobrecarga de trabalho, um estresse, né? Às vezes questões que envolvem um assédio. Então, aí a gente entra em outros problemas, por exemplo, quando a empresa não tem nenhum canal de denúncia para o trabalhador poder se abrir. Se sentir mais à vontade, mais confortável. Se sentir mais à vontade, ali, né? A comunicação, a falta de comunicação é um fator de risco psicossocial que pode ser colocado no PGR. Falta de comunicação. Se eu não tenho com quem falar dos meus problemas, né? Porque aqui com quem eu falo eu só levo chicotada, então é uma falta de comunicação, é um risco, eu fico guardando isso para mim, isso faz mal para mim. Então, de alguma forma, a empresa precisa ter um canal de denúncia, que já está previsto desde 2022. E as empresas, muitas ainda não fizeram, né? É um mecanismo de segurança ali, né? Até para contemplar a questão do PGR e da NR1. Sim, exatamente. Bacana. Exatamente. E, Anderson, em relação à avaliação dos psicossociais, em grupos muito pequenos de empregados, qual que é a forma mais adequada, né, de conduzir essa avaliação? Ouvir falar na metodologia do grupo focal, mas nesse caso ela seria realmente a mais indicada? Então, quando você tem poucos trabalhadores, pode ser até difícil você mensurar de uma maneira adequada, né? Porque, primeiro, porque se automaticamente, se tem poucos trabalhadores, talvez você até saibam quem são e quem deu aquele tipo de resposta, né? Por isso que é bom ter um profissional externo para fazer uma avaliação como essa. Porque esse profissional externo, ele não conhece ninguém. Então ele pega aquela nota, ele trabalha aquilo ali como no Banco Central o povo mexe com aquele monte de dinheiro lá. Aquilo ali para eles é papel. Então quem pega um relatório desse está vendo papel, está vendo, esse setor aqui apontou isso. Quando a gente fala de grupo focal, a gente precisa entender que seria algo, uma abordagem mais direta com aquele grupo de trabalhadores, tentando puxar deles a percepção. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na subjetividade, para não cair na parcialidade, né? E para não cair na visão turva daquilo que realmente está acontecendo. Há muitos anos atrás, eu fui fazer um trabalho num frigorífico, e aí toda vez que a gente estava fazendo, na época, o PPRA. E aí a gente pedia para algum funcionário mostrar o setor e tal, e a gente... em todos os setores a gente falava assim, olha, tem alguma coisa aqui no seu setor que você gostaria de melhorar? Mas aí teve um setor que eu cheguei, eu perguntei isso para o trabalhador, depois a gente fala que o chefe está olhando. Pronto. Então, quer dizer, isso já faz mais de 20 anos. Será que isso não vai acontecer hoje, quando eu partir para uma amostra dessa, um grupo focal? Né? Será que o trabalhador não vai se sentir intimidado? Porque vai falar, olha, aquele trabalhador ali falou isso assim, 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 assim. Né? Então tem que tomar muito cuidado. Às vezes o questionário ainda é melhor, porque você não consegue provar que foi aquele. Apesar que você talvez tenha até uma ideia de quem foi, mas você não consegue provar com certeza. Né? Então o grupo focal ele funciona para poucos trabalhadores. Precisa verificar qual abordagem melhor a ser feita para aquele grupo de trabalhadores e que seja uma abordagem principalmente padronizada,
Porque não adianta eu perguntar uma coisa para um e não perguntar para outro. Então você fica sem referência. Respostas distintas ali, né? Exatamente. Não tem um parâmetro de avaliação. Você fica sem referência. Você quer comparar melancia com banana, não faz sentido, né? Com certeza, pessoal. Então o grupo focal ele funciona, né? Não é errado, a norma não proíbe, assim como não é errado aplicar questionário ou deixar de aplicar questionário. Você pode procurar a palavra questionário na NR1, você não vai achar, né? Sim. Então não tem problema. Bacana. E quais que seriam as implicações legais, né, para as empresas que não avaliarem esses fatores de risco ergonômico, incluindo os psicossociais também, né, relacionados ao trabalho, após essa atualização da NR1? A gente estourou o prazo essa semana, né? Então começou a valer essa semana. Agora tá valendo. Tá valendo, né? Isso era para ter acontecido em maio do ano passado, sim, né? Mas agora tá valendo. Então, a não ser que alguém entre com uma liminar, alguma coisa, tá valendo e tem que fazer. Fiscalização chegou, não tem, pode levar multa, né? Mas tem aquele critério de dupla visita, que vai a primeira vez, orienta e volta logo em seguida, e se constatar que não cumpriu, multa. Voltou daqui a algum tempo, ainda não tem, reincidência é denúncia no Ministério Público do Trabalho, denúncia no Ministério Público do Trabalho envolve danos morais coletivos, então aí a multa ela é subjetiva ao promotor que está cuidando do caso. Então a gente tem casos de multa aí de empresas que teve, ela foi considerada serviço análogo à escravidão, levou multa de 5 milhões de reais. E o que foi o serviço análogo à escravidão que o promotor enxergou? Os trabalhadores não faziam o horário do almoço cheio. Às vezes passava o cartão com 59 minutos, com 58 minutos, e a empresa não fazia nada, permitia que eles fizessem menos de 1 hora de almoço. E aí o promotor enquadrou todo mundo ali como análogo à escravidão e mandou uma multa de 5 milhões para a empresa pagar. Então isso pode acontecer também com uma empresa que se nega a fazer um levantamento dos seus riscos psicossociais e tem acidente de trabalho acontecendo, tem absenteísmo, tem gente afastando, e ela está vendo que aquilo ali está sendo gerado pelo ambiente dela e não está fazendo nada. Então, danos morais coletivos, você pode ter certeza que o promotor vai pedir, o valor vai depender, primeiro, da informação que ele vai buscar lá no e-social, por exemplo, do faturamento. Eu já fui uma vez assinar um termo de ajuste de conduta de um cliente e o dono da empresa estava do meu lado e falou assim, olha, esse valor que vocês estão pedindo, nós não temos condição de pagar. Ele falou, não, vocês têm condição sim, porque vocês faturaram 78 milhões de reais no último ano fiscal. Então, quer dizer, o promotor do Ministério Público do Trabalho tem a informação de quanto a empresa fatura. Claro. Então, não existe mais essa assim de você tentar falar, não, quebra meu galho, né? Tem a norma, não cumpriu, tem gente ficando doente por isso, multa, danos morais coletivos, ação civil pública e... vai arcar com as consequências. A imagem da empresa. A imagem, né? Muitas vezes até mais importante do que a multa de fato em si. Exatamente. Né? A prejudicação da imagem ali. Você imagina essa empresa, ela entrou na lista de empresas com trabalhadores em situação análoga à escravidão. Ela perdeu clientes por isso, porque tem muito cliente que não pode comprar dela. É a mesma coisa de comprar de empresa que tem trabalho infantil. É a mesma coisa. Então, a realidade hoje é essa. O mundo globalizado traz isso, né? Ó, pessoal, veja o que o Anderson está nos falando. Então, você tem um risco além da multa, né? Você tem um risco de imagem aí, que isso aí acaba com a empresa de vocês, né? Então, exatamente. Vale a pena botar a mão na consciência. E será cobrada alguma ferramenta, metodologia específica para essa avaliação dos psicossociais relacionados ao trabalho durante a fiscalização? Qual que será o entendimento do AFT, né, sobre a suficiência técnica da metodologia adotada pela empresa, pela organização? Ele não pode, como não existe uma norma direcionando para qual metodologia usar, ele não pode se basear e falar assim, olha, eu não aceito essa tua metodologia. Mas ele pode questionar e dar multas por estar incompleto, por não ter atendido um determinado requisito que está na norma lá, né? Porque o que a gente tem que entender? A NR1, assim como todas as outras normas, elas têm seus itens e seus subitens. Quando ele pegar o teu PGR para fiscalizar, ele vai fazer um raio-x daquele negócio. E nós não estamos falando só
do psicossocial. Nós estamos falando do atendimento legal, do requisito legal da NR1 quanto ao PGR, quanto ao GRO, quanto ao plano de ação, quanto a, por exemplo, se a empresa tem CIPA, se a CIPA tem um plano de ação, um plano de trabalho implantado na gestão e por aí vai. A partir do momento que aí ele começa a entrar num assunto lá, bom, vamos ver como é que ele tratou os riscos da NR17. Ele está falando aqui que tem um risco lá de sobrecarga cognitiva. Né? Eu encontrei esse risco essa semana, estava fazendo uma análise, uma avaliação psicossocial e no questionário do RH do setor de financeiro, sobrecarga cognitiva, ou seja, excesso de atenção por medo de errar, né? Em determinados períodos do mês, isso acontece. Por exemplo, o RH está fechando a folha de pagamento, vai ter uma sobrecarga cognitiva. Então eu encontrei aqui uma sobrecarga cognitiva na função de RH. Agora vamos ver se ele está gerenciando isso lá no GRO. Mas cadê? Ele pôs os riscos só da fábrica aqui, cadê o RH? Isso já dá multa. Então, ele fez o questionário, não tem problema nenhum com o questionário apontou um problema, esse problema foi colocado no PGR, mas ele não gerenciou. Não fez o gerenciamento, que de não fato... Não fez o gerenciamento. Ou simplesmente já pulou do questionário para o GRO, não colocou no PGR. Então, a metodologia em si, ela não tem como... fazer por partes ali, né? Não tem como fazer por partes. E também não tem como a fiscalização, o AFT, Agente Fiscal do Trabalho, não tem como ele impugnar 100% daquilo que foi feito. Mas tem como ele encontrar lacunas de não conformidade legal. E aí ele encontra a capitulação legal para lavrar aquele auto de infração. Né? Então, você está levando esse auto de infração aqui, porque lá na NR1, item tal, diz isso e você não conseguiu comprovar que fez. Para isso, lá na NR28, tem a multa aplicada a você e não sei quantas UFIR, que convertendo para os dias de hoje dá X. É isso. Né? É simples assim. Ele não precisa focar na metodologia. Basta ele pegar subitem por subitem da norma e ver se a empresa aplicou. Né? Fazendo tudo ali. Exatamente. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um podcast. Queria agradecer a audiência de vocês, ao Anderson por estar aqui conosco mais uma vez. Hoje foram temas muito importantes, né? Parte do PGR, da AEP, dos questionários, falamos um pouquinho também dos psicossociais, tudo isso envolvendo, né, esses riscos psicossociais. E só lembrando que o Metra Cloud hoje ele já traz todas essas funcionalidades, AEP, AET, né, a questão dos questionários, tanto o personalizado quanto a metodologia da COPSOC. E é isso, nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.